Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. Começa agora a entrevista com o historiador Fernando Horta. Tudo bem com você, Horta? Tudo bom, Leonardo? Tudo tranquilo, meu cara, Tuxi. Agora, com a notícia que tu desse aí no início, eu fiquei impressionado. Assim, temos boas notícias durante a semana para a gente conversar, né? Vamos começar então por essa notícia para o pessoal não ficar aqui na expectativa, né? É isso aqui, ó. O Trump se rendeu, está sob custódia da justiça. Tecnicamente, ele está preso nos Estados Unidos para responder a esse caso da Stormy Daniels, a atriz pornô que ele tentou subornar. Diga, Fernando Horta. Os Estados Unidos eles têm uma trajetória histórica, né? A justiça norte-americana tem uma trajetória histórica de pegar grandes criminosos por crimes que nos parecem menores, mas é porque aqueles crimes que estão ali são os que são mais fáceis de serem comprovados. Então eles vão atrás, né? Vamos lembrar que ele vai pegar mafiosos por conta de falsa declaração de imposto de renda, né? Gente que matava não sei quantas pessoas acaba prendendo por tráfico, por comércio ilegal de álcool na época da lei seca. Então, essa é uma característica que muita gente vai dizer assim, puxa, mas o Trump fez tanto absurdo, criou tanto problema, inclusive tem aquela acusação de tomar para si, sob custódia própria, uma série de documentos ultra secretos, né? E agora vai se prender ele por causa de uma questão de um suborno com uma atriz pornô que, durante a campanha, foi, digamos assim, recebeu uma grana para não dizer que o Trump tinha pago a ela por serviços, vamos dizer assim, de natureza não cristã, né? E aí vai se dizer, mas só isso? Pois é, mas a justiça americana é muito pragmática, né? Ela vai em cima daquilo que dá para provar sem maiores discussões. Então, se é isso, é isso. Os democratas parecem realmente querer uma eleição, a próxima eleição, o mais limpa possível. Esperemos, Atush, que isso também aconteça em outros países, não só aqui no Brasil, mas tem outros líderes que também precisam passar por isso. Falaremos sobre isso também. Deixa eu agradecer aos nossos assinantes, ao Jorge Veríssimo, ao Marco Carvalho e a Ninha Nogueira, né? Só que tem um complicador aí, Fernando, que é o seguinte: se a gente olha para os Estados Unidos, o Donald Trump lidera as primárias do Partido Republicano com larga vantagem, né? E há uma sensação de vitimização do Trump. Os seus apoiadores dizem que ele sofre perseguição judicial por parte do Partido Democrata. E há quem diga que essa prisão, inclusive, irá fortalecê-lo. Porque, na verdade, não se está discutindo a inelegibilidade do Donald Trump, como está se fazendo aqui no Brasil em relação a Jair Bolsonaro. Será que Trump voltará mais forte desse escândalo? Né? Como é que você vê o caso dos Estados Unidos? Olha, o caso norte-americano é parecido com o que a gente está vivendo aqui, né, Tuxa? É indiscutível essa questão. Ou seja, nós temos uma figura lá que vive efetivamente de uma vitimização, vive de criar inimigos no mundo inteiro. Donald Trump e o Bolsonaro, eles fazem parte da mesma estratégia política e eles vão usar, obviamente, qualquer coisa que for feita contra eles, eles vão trazer a seu favor. Agora, acho que não muda a situação do Trump, fortalece as suas próprias bases. Assim como aqui no Brasil, qualquer ataque ao Bolsonaro vai acabar desgostando os seus apoiadores mais insanos, né, se é possível que a gente coloque nessa categoria, mas eu acho que não altera o jogo específico. O que eu estou dizendo com isso? O centro de busca de votos, tanto do Bolsonaro quanto do Trump, o centro político do Brasil e dos Estados Unidos, eles se afastaram do Trump e do Bolsonaro, né? Se afastaram no sentido de que é muito difícil para o Bolsonaro e para o Trump conseguirem apoio desses grupos. E esse tipo de situação acaba afastando eles cada vez mais desse eleitorado. Então, eu acho que fortalece sim dentro da sua própria base, mas não altera efetivamente o jogo do lado de fora, a menos que se comece aí algum tipo de movimentação mais agressiva, que o Trump, inclusive, ameaçou, né? Ameaçou com possibilidade de guerra civil e tudo mais, mas vamos ver como é que a coisa termina. Se ele fizer isso, vai piorar ainda para o lado dele. Só para contextualizar, o Trump foi preso pelo caso Stormy Daniels, né, uma atriz pornô que recebeu $130 mil do Donald Trump para se calar. E isso é considerado crime nos Estados Unidos, então ele está sendo preso por subornar uma atriz pornográfica, uma coisa bem americana, né? Ele teve um caso com ela, porque todo mundo sabe que esses milionários, bilionários vivem de utilizar o dinheiro deles para
para os seus interesses da carne, né? E ele teve várias dessas atrizes pornôs famosas que ele teve caso, e obviamente que ele não vai aceitar, né, esse tipo de... Ele não quer que isso entre na história dele, né? Então ele acaba fazendo esse tipo de situação e aí incorre num crime ainda maior, né? Agora, vamos ver, a gente tem que olhar isso nos Estados Unidos, Léo, com algum cuidado, para que efetivamente a gente possa ver como isso vai reverberar lá dentro e medir como aconteceria no Brasil. Porque nesse momento o Bolsonaro deve estar escondido no banheiro, viu, Atush? Bolsonaro deve estar escondido no banheiro. Horta, olha isso aqui, vamos trazer essa notícia agora. No dia de hoje, né? Hoje é aniversário da OTAN também, né? E nesse dia desse aniversário, a Finlândia, que tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, se junta à OTAN. O que isso significa nesse quadro já turbulento de guerra na Ucrânia? Diga lá. Pois é, isso é muito preocupante. Você junta com outras duas notícias que são importantes a gente colocar, e uma é o avanço russo sobre Bakhmut, né, que é a cidade, um enclave militar no meio praticamente da Ucrânia, que os russos estão avançando bastante lá, e isso significaria terminar rapidamente com a guerra. E você junta com a ida do nosso Celso Amorim de surpresa a conversar com o Putin, e na saída o Celso Amorim diz claramente que as portas da paz não estão abertas, né? Aquela linguagem que o Amorim usa ali é uma linguagem diplomática, os diplomatas eles têm essa condição, eles dizem coisas sem dizer. Então, o que o Amorim foi fazer lá foi exatamente dar um drible no Itamaraty brasileiro, que estava já dizendo o presidente Lula em diversas coisas, foi conversar direto e talvez até com um nível de expectativa alto de que pudesse entrar num processo de pacificação dessa guerra e não conseguiu, né? Sai de lá frustrado nisso. E isso nos coloca um cenário em que a Rússia, se você pegar a fala do Lavrov deu uma entrevista agora há pouco tempo dizendo que eles já tomam a União Europeia inteira como um bloco inimigo da Rússia, né? Então, eu tenho a impressão que os norte-americanos tentaram usaram a Ucrânia o quanto eles puderam para desgastar a Rússia e o quanto eles puderam para gastar recursos russos, e quando os russos disseram, chega, a Ucrânia não vai mais nos sangrar, nós vamos fazer o que tem que ser feito aqui, acabar com a brincadeira, ao custo das vidas ucranianas, eles passaram por um outro nível de desgaste utilizando a Finlândia. Vamos lembrar que a Finlândia tem problemas com a Rússia. Durante a Segunda Guerra, nós vamos ter a Finlândia entrando em guerra diretamente com a União Soviética. A União Soviética queria assegurar o seu território, e a Finlândia também tem uma história bastante profunda ali com grupos de extrema-direita. Todos os países nórdicos, de alguma maneira, flertaram com o nazismo, e isso certamente não vai passar incólume. Vamos ver o que o Putin vai se manifestar nas próximas vezes. Ainda havia, no ano passado, havia a esperança de que a Turquia viesse a vetar a Finlândia. A Turquia em diversos momentos fez isso, mas parece que a Turquia entrou num acordo aí comercial com a União Europeia e não vai fazer isso. Então o mundo se torna ainda mais perigoso e ainda mais imprevisível. Mais imprevisível. Como é que você vê a tentativa de mediação do Brasil, Horta? Você mencionou a viagem do Celso Amorim. Eu acho que foi uma tentativa do presidente Lula, né? O presidente Lula... Vamos botar isso em pratos normais. O presidente Lula fala A, o Itamaraty fala B. Ou, no máximo, o Itamaraty fala um A meio fechadinho, né, para não concordar com o presidente. O presidente declarou a proximidade com os BRICS, o presidente declarou neutralidade na guerra, e o Itamaraty foi lá e assinou até decisões, né, votou até a favor de decisões específicas. Então, o presidente Lula me parece que resolveu... Nos últimos 15 dias, o presidente Lula vem puxando muito os seus opositores internos, vamos dizer assim, né? Os teimosos, os que não querem efetivamente seguir o caminho que o presidente dá, ele está chamando às falas essas pessoas, e o Itamaraty mais ou menos isso. Ele manda o Celso Amorim, obviamente que o Celso Amorim vai lá como um representante de Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente com o Putin, né? Para desfazer todo aquele mal-estar que tinha ficado desde a votação do Brasil na ONU a
favor das teses da Ucrânia e condenando a invasão russa, que internamente foi dada uma desculpa de que não, é uma votação técnica, o Brasil apresentou um texto alternativo, tudo balela, o Brasil voltou efetivamente contra a Rússia e o Putin, na época, declarou que entendia, mas que, né, obviamente, isso tem um peso. E agora o Celso Amorim tenta tirar esse peso, tenta recolocar o Lula nesse tabuleiro novamente, até porque a viagem para a China ainda não aconteceu, né? Então o Lula provavelmente depois da China talvez passasse na Rússia se o Putin fosse receptivo, mas parece que isso não vai acontecer, porque o Putin entrou em modo de defesa, como qualquer líder numa situação onde ele está entraria, e agora vai usar todos os seus recursos, obviamente no sentido de maximizar as chances da Rússia vencer essa disputa com a União Europeia e Estados Unidos, né? Então acho que o Brasil está definitivamente fora dessa jogada internacional aí. Eu acho que o recado do Putin é exatamente esse: olha, vocês perderam a chance de vocês, agora deixa que a gente resolve. Horta, acho que você acabou dando um gancho interessante para essa nossa conversa dessa semana, quando você fala que o presidente Lula está enfrentando os seus opositores internos, né? Isso que você falou se aplica à questão do novo ensino médio, na sua opinião? Ah, certamente, certamente. O Ministério da Educação é talvez o ministério mais inerte nesse momento de todos, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda não apresentou um plano que seja, ainda não apresentou uma ideia. Para você ter uma noção, ele sequer desarticulou as escolas cívico-militares que o Bolsonaro tinha, né? Que é, vamos dizer assim, é a situação mais esdrúxula e absurda que qualquer governo com mínimas capacidades pedagógicas tinha que fazer, iniciar e dizer, não, isso aqui não funciona mais, pode desarticular, manda essa gente para casa, esses militares estão recebendo aí, esses policiais, isso aí não tem, nem isso ele fez, né? E o Camilo Santana vinha constantemente se recusando a seguir não apenas a ideia de educação que a esquerda tem, mas as recomendações do próprio Partido dos Trabalhadores e, mais além, a própria ordem do presidente Lula. Porque não te esquece que na tua entrevista, Tuxo, na entrevista que você fez lá com o 247, que eu achei brilhante, né, para te dar os parabéns. Eu sei que você não precisa Obrigado. De puxação de saco, mas eu reconheço quando a gente tem jornalistas que sabem extrair coisas do entrevistado, né? O entrevistado não leva a entrevista como quer. E aí tem uma hora que você puxa esse assunto no meio da entrevista, você dá os dados para eles, que os estudantes estão se mobilizando, e o presidente Lula ele olha e diz, não, o Camilo vai ouvir, o Camilo vai parar, o Camilo vai olhar, porque nós temos que fazer o que é melhor. Aí o Camilo imediatamente chama, né, um grupo de estudo para supostamente estudar essa questão. Nós ficamos sabendo que esse grupo de estudo estava totalmente manipulado internamente, só com pessoas que concordavam com tudo que o Camilo dizia. E aí o Camilo, 3 dias atrás, dá uma entrevista dizendo que não vai reformar o ensino médio, que isso é uma grande bobagem. Você enfrentou diretamente o presidente Lula. Na hora que eu vi essa decisão, eu coloquei nas minhas redes isso, ele está enfrentando o presidente Lula. Ora, enfrentou o presidente Lula, no dia seguinte o presidente vem à tona e diz, não vai fazer. Vai travar isso aí, nós vamos pelo menos conversar. Agora, essa questão do ensino médio não tá finalizada. Travar isso não quer dizer reformar ou mudar, nós vamos ter que continuar na briga. Agora, que essa é uma derrota clara do Camilo Santana, é um aviso, é uma luz alta que ele recebe do presidente pela terceira vez, né? Vamos lembrar disso, a primeira luz alta que ele recebe foi quando o Lula obrigou ele a receber os representantes da CNTE, com quase 40 dias de mandato, porque ele não recebia ninguém, a não ser fundações e bancos e empresas. Aliás, recentemente ele recebeu a Fundação Roberto Marinho, lá com pompa e circunstância, né? A segunda luz alta foi exatamente quando o presidente Lula diz a ele para iniciar discussões a respeito do ensino médio, e a terceira foi agora. Eu não sei muito mais quantas luzes altas o Camilo vai receber, mas é importante que a gente continue na batalha, porque não está nada resolvido. Marcos Carvalho fala, se a reunião ministerial de ontem fosse um filme de ação, a primeira cena seria o Lula voando com 2 pés no peito do Camilo. Aprendam, quem não chora, não mama, né? Isso é importante, né, Horta? Esse quem não chora, não mama, né? É uma regra básica da política, né? Tem que pressionar, né? Não, e o próprio presidente está pedindo isso, gente. A gente, quando critica, a gente não critica porque quer destruir um projeto político do presidente, porque está atacando o governo. Não, nós criticamos por quê? Porque queremos que o governo seja cada vez mais à esquerda.
E mesmo que você imagine que os detentores da pasta são do Partido dos Trabalhadores, eles podem estar ali implementando políticas que não são políticas que nós entendemos como corretas e nós vamos brigar. E o presidente já disse isso. Governo não é para ser passador, não é para a gente passar pano. Aliás, lá atrás, Atush, aí vou elogiar tudo de novo, né? Lá atrás, eu acho que uma das primeiras entrevistas que o presidente Lula deu para a mídia alternativa, ele fez umas 3 ou 4 horas de conversa, foi lá no Instituto Lula, tu estava lá ainda, eu acho, bem antes dele ser preso ainda. Naquele momento, eu acho que tu fizesse uma pergunta para ele de qual era, ou qual tinha sido o grande erro do PT naquele momento, né, ou durante os governos Lula, e o presidente disse, o erro foi que eu peguei todo o partido e coloquei dentro do governo. Eu peguei as melhores cabeças do partido, eu peguei as melhores mentes do partido, eu desarticulei todo o partido e joguei dentro do governo. E aí nós ficamos como governo e os movimentos sociais simplesmente pararam de ir às ruas, pararam de reclamar, pararam de fazer pedidos, pararam de participar e achavam que estava tudo resolvido. E aí nós acabamos tendo problema com relação a isso. Dessa vez o presidente não fez isso. Veja que ele logo de início avisa que a presidenta Gleisi Hoffmann não vai para o governo porque ela precisa manter o PT rígido, precisa manter o partido na condição de crítico, na condição de questionador, na condição de ser capaz de mobilizar as suas bases para efetivamente disputa interna dentro do governo, que é o que a gente vem fazendo. Bom, importante essa definição. Agora, você diz, né, Horta, que isso não está definido ainda, né? Então, o que você acha que devem ser os próximos passos dos estudantes, educadores, professores? Quer dizer, porque eu sei que você também se engaja nessa luta pela revogação do novo ensino médio. Aliás, aproveitando, o que você achou do educador Luciano Huck protestando contra essa decisão do governo? Não, é um verdadeiro absurdo, né? O Luciano Huck, que foi um dos responsáveis, inclusive, pelo apoio a essa loucura que é o novo ensino médio, né? Eu sou professor desde 1996, Atush. Eu já dei aula da pré-escola até a pós-graduação. Pode não parecer, mas é verdade. Tendo passado por praticamente todas as séries e dei aula em 5 estados diferentes. Então, assim, em termos de experiência de educação, pouca gente tem tanta experiência diversa quanto eu tenho. Então, eu sei efetivamente o problema que esse novo ensino médio causa na vida de alunos e de professores, tá? Nós temos colegas aí, Atush, que estão tendo que se virar em 4, 5, 6 escolas porque eles simplesmente não têm onde dar aula, porque as disciplinas que ele foi preparado para dar sumiram, né? Quem é que tem condições, ou qual é a preparação que é feita para dar uma disciplina chamada projeto de vida, né? Primeiro, eu acho até muito engraçado alguém querer ensinar projeto de vida para os outros, né? Eu não sei quanto a você, mas eu tô com mais de 40 anos, não vou revelar totalmente a minha idade, mas eu tô com mais de 40 e ainda não sei o que eu tô fazendo aqui, ainda não sei se acertei, se eu fiz certo, fiz errado. Então, quem é que tem condições de fazer isso? Você destruiu, basicamente, tudo que os professores estudaram, para que eles se prepararam e construiu uma loucura no lugar em que os próprios alunos estão se sentindo completamente desamparados e nós já temos vários testemunhos aí de alunos dizendo nessas escolas em que esse ensino foi implementado primeiramente, né, as escolas piloto, que eles não conseguiram passar nas disciplinas mais básicas do vestibular. Teve gente que não conseguiu passar em geografia, teve gente que não conseguiu passar em letras, né, que são cursos extremamente importantes, mas são menos concorridos teoricamente. Então mostra que nós estamos com uma formação muito deficitária. É preciso que os estudantes sigam mobilizados, os professores também. Quais são os próximos passos? É travar, a partir de agora, a compra de material didático para esse absurdo, que deve acontecer, se não me engano, até maio. Até maio, o Ministério da Educação lançaria aí alguns editais para compra de material didático. Isso tem que ser travado, porque nós não podemos gastar dinheiro para comprar material didático para esse modelo de ensino médio. E aí consolidar um grande grupo de estudo diverso, com posições bastante distintas lá dentro, não permitir que o Ministério da Educação manipule a composição desse grupo de estudo e fazer, obviamente, as plenárias regionais de cada um dos lugares começarem a subir em direção ao Ministério para que a voz dos estudantes e professores seja ouvida. Horta, quando a gente fala desse novo ensino médio, qual que é o objetivo, vamos dizer assim, ideológico, filosófico, econômico dessa mudança? Por exemplo, fazer com que o governo reduza os gastos com educação, fazer com que se forme mão de obra barata para o chamado mercado, formar uma geração de pessoas ignorantes, despolitizadas. Qual que é o grande objetivo desse novo ensino médio implantado, diga-se de passagem, depois de um golpe de Estado no Brasil? E implantado por causa do golpe de Estado, porque vamos lembrar que essa reforma foi feita por lei
por medida provisória do Temer, e é aprovada por um Congresso que recém tinha dado um golpe numa presidenta. Quer dizer, era todo mundo meio refém ali das grandes mudanças que estavam sendo feitas. Assim, não há muita diminuição do custo, viu, do ensino nesse novo ensino médio, porque, em realidade, o custo continua sendo todo do Estado, né? O que acontece agora é que não há incentivo nenhum para aprimoramento do ensino, o que já está sendo visto especialmente nas escolas mais sem recursos, né? O objetivo dele, obviamente, é acabar com todo tipo de capacidade crítica do cidadão, do jovem que está ali colocado, ou seja, o objetivo é que você crie gerações inteiras incapazes de pensar o seu espaço na sociedade, nos processos de produção, sua relação com o meio ambiente, sua relação com a cultura, né? Através da transformação do conhecimento em farelos, em migalhas. A gente chama isso de conhecimento em migalhas, né? Onde você vai dando pequenas posiçõezinhas para a criatura fique ali comendo, mas ela não tem uma noção de todo, ela não consegue se inserir nesse processo. É óbvio que isso tem 3 objetivos básicos. O objetivo internacional disso é que o Brasil jamais consiga sair da condição de colônia. Quer dizer, nós nunca vamos conseguir efetivamente quebrar a enorme diferenciação tecnológica que nós temos para os outros países com esse tipo de ensino que a gente está pensando aqui no ensino médio. Então, em termos de geopolítico, é manter o Brasil na condição de pária, onde ele está. Em termos de política interna, é obviamente fazer um enorme de uma distância entre os filhos da elite e os filhos da população que usa escola pública. Porque, veja bem, esse novo ensino médio, ele pode funcionar se você tiver recursos abundantes. Existem escolas com uma enorme quantidade de dinheiro que estão dando todas as disciplinas normais, com cargas normais, que todo mundo conhece num turno, e no contraturno oferecendo aos alunos itinerários. Aí sim, você quer trabalhar com arte, você quer trabalhar com robótica, você quer, né? Só que assim, pagam, entendeu? Pagam um Leonardo Atushi, que tem doutorado em robótica, para ele ir lá no colégio e dar 2 períodos de aula para os alunos dele sobre robótica. Agora, isso dá para ser feito numa escola no interiorzinho do Piauí, que o prefeito, inclusive, não quer nem pagar o salário dos professores que estão lá? Claro que não. Então, o que esse ensino médio faz? Esse ensino médio dá para as elites a condição de que elas formem os seus filhos para ocupar os cargos de maior geração de riqueza e de tomadas de decisão na sociedade, e faz com que os grupos menos favorecidos na sociedade fiquem sempre dentro do chamado círculo da pobreza. Então, jamais vão conseguir sair dali. O máximo que o pessoal pode almejar nisso é talvez se tornar um dia graduado em algum curso de menor concorrência no mundo. Então, a ideia essencial é essa. E, por terceiro objetivo, é fazer uma privatização da gestão, né, Tuxi, que é o que eu tenho chamado a atenção. Quer dizer, o Estado paga por tudo, o Estado arca com todo o peso político do fracasso do ensino, né, e a gestão fica sendo privatizada na mão de meia dúzia de fundações aí, de bancos, fundações educacionais e pessoas que supostamente estudaram para serem gestores, e eles é que vão definir efetivamente qual é o currículo, o que tem que ser dado, o que não pode ser dado, qual é o tamanho, e você acaba eliminando qualquer possibilidade de participação social, de participação democrática na educação. Aliás, tudo isso está descrito no trabalho que a Tabata Amaral apresentou lá nos Estados Unidos como trabalho de conclusão do curso dela. A conclusão do trabalho dela é exatamente o que o MEC está fazendo ali. Ela diz que a educação brasileira não dá certo por 2 motivos. Primeiro, porque os diretores de escola têm uma formação ou são obrigados a responder processos democráticos, né, são escolhidos pelo grupo. E segundo, porque os secretários de educação trocam a cada mandato, porque o prefeito pode trocar e os secretários. Então ela diz, olha, isso não pode, nós temos que ter uma gestão perene na educação, que é mais ou menos o que está tentando se implementar no MEC. Tomara que não se consiga, Léo, eu vou continuar brigando para que isso não aconteça no Brasil. Horta, vamos então agora passar para outros temas, né? Essa questão do ensino médio, o presidente Lula tomou providências, mas o que foi muito discutido na semana passada foi o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Você tem sido bastante crítico em relação a isso. Por quê? Esse arcabouço, ele amarra o governo Lula, né? Ele amarra o governo Lula e amarra todos os governos de esquerda de agora em diante.
Basta te dizer um dado, que é um dado que assusta a gente, quer dizer, a média de investimento público no governo Lula, dos primeiros 2 governos Lula, né, foi de 5,2% do PIB. Então, a nossa vida melhorou, a minha, a sua, exatamente porque o governo gastou 5,2% do PIB, ou seja, teve mais escola, teve mais saúde, teve mais programas sociais, teve mais controle sobre desmatamentos, nós tivemos mais serviços públicos. Nós sabemos que o Brasil é carente de serviço público, o Estado brasileiro é deficitário, não atende às necessidades básicas da imensa maior parte da população. Ao contrário do que os neoliberais dizem, nós precisamos de mais Estado. Precisamos de um Estado mais eficiente? Com certeza, mas precisamos, acima de tudo, de mais Estado. E o presidente Lula consegue isso nos seus primeiros 2 mandatos com o investimento público. E agora nós criamos uma regra que nos amarra a um máximo de 2,5% do PIB de investimento público se, e veja bem, se nós tivermos superávit no momento anterior. Então, assim, para começo de conversa, num momento em que nós precisamos efetivamente gastar para resolver os problemas que Bolsonaro nos colocou, nós apostamos numa regra em que nos diz que nós não vamos gastar. E aí você pergunta, mas por que o governo fez isso? Talvez porque acredite na fadinha da confiança, né, Léo? Talvez os empresários estejam só esperando a aprovação do arcabouço para começarem a investir desesperadamente no país, né? Claro que não vai acontecer. André Abreu Oliveira, minha pergunta para o Léo e para o Horta, como vem a imprensa exigindo que convidados compactuem com a opinião deles? Só o Pedro Cardoso que desafiou a CNN. Essa imprensa é assim, quer dizer, você vai lá para concordar, você não vai lá para opinar, né? Aí quando aparece um Pedro Cardoso, gera todo aquele escarcéu. Diga, Fernando. Deixa eu até dizer aqui, André, deixa eu até te fazer uma inconfidência, que no início do programa aqui eu perguntei para o Léo, inclusive quase brigou comigo, eu disse para ele, Léo, tem alguma restrição da gente falar sobre a questão do arcabouço fiscal, porque eu sou um crítico disso, e eu sei que... E o Léo disse, não, Fernando, aqui você fala o que você bem entender, e se você me perguntar isso de novo, eu vou aí a Brasília, e você vai ter problemas na arcada dentária. Tá bom, tá certo, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que a imprensa, ela perdeu já, não é de agora, especialmente a imprensa monopolista, perdeu sua função social, escapou a ela a função social dela de ser fiscal do poder, né? Fiscal do poder e de ser vocalizadora dos grupos populares e democráticos que a sociedade estabelece. Ela se tornou, na realidade, uma máquina de arrecadar, e para arrecadar ela faz, obviamente, o interesse dos endinheirados. Exatamente. Agora, Horta, vamos lá, vamos seguir aqui, então, ainda nesse tema do arcabouço fiscal, quando você fala assim, quer dizer, que há um risco, então, de que isso seja uma âncora na economia. Outro dia, houve uma reunião ministerial, essa mesma que foi mencionada aqui, quer dizer, que o presidente Lula foi com os pés para cima do Camilo, segundo o telespectador, e o presidente Lula falou assim, olha, a economia vai crescer muito mais do que dizem os pessimistas. Eu sei que você está no grupo dos pessimistas em relação à economia, mas o presidente Lula está dizendo, calma, não vai ser tão ruim assim, vai ser melhor do que estão imaginando. E outras pessoas já veem o Brasil caminhando para a recessão. Como é que você está vendo o quadro econômico de uma maneira mais ampla? O presidente está fazendo o que ele fez lá em 2008. Exatamente o que ele fez lá em 2008. O que aconteceu em 2008? Você estava presente lá, você viu aquilo tudo. Quer dizer, havia um medo desesperado de que a crise viesse a contaminar o Brasil, e o presidente chamou a rede nacional e passou confiança para o povo, dizendo, pode gastar. Gastem porque a situação econômica do Brasil não vai mudar. E o incentivo dele é aquela estrutura de consumo, claro, com algumas medidas muito específicas que foram tomadas naquele momento e que vão acabar gerando situações até 2013, 2014, tá? Quem é economista sabe do que foi feito. Mas ali o presidente usa o seu capital político para fazer as pessoas seguirem consumindo e a economia continuar girando, porque o grande problema é esse. Quando a roda do capitalismo para de girar, nós entramos nos chamados ciclos perversos do capitalismo. Ou seja, demissão, diminuição do mercado interno, inflação, mais demissão, mais diminuição do mercado interno, mais inflação. E é isso que o presidente lá em 2008 evitou, com a fala dele, com as ações, inclusive de implementação de crédito, para que as pessoas seguissem gastando. E ele disse, a crise de 2008 aqui vai ser uma marolinha, e foi em 2008, em 2009, em 2010, foi uma marolinha. Ela vai se tornar mais grave lá em 2013, 2014. O presidente Lula está tentando fazer isso agora, quer dizer, está gastando seu capital político para dizer para as pessoas, confiem, porque as coisas vão melhorar. Só que as condições dadas, as condições materiais do Brasil em 2007 e 2008, quando a crise surge, eram
era de uma economia aquecida, era de uma economia que vinha produzindo, era uma economia que vinha empregando gente. Você tinha controle sobre a Petrobras, sobre o valor do preço do combustível, você tinha controle sobre as tarifas públicas de energia, você tinha projeto de desenvolvimento nacional, você tinha um cenário internacional que até aquele momento era positivo, no sentido de que você já estava vendendo, exportando muita coisa, né? E todas essas condições hoje, materiais, dadas, não existem no Brasil. Nós estamos com uma economia desaquecida, nós temos um exército de reserva brutal, gente desempregada a todo lado, está crescendo cada vez mais aquele grupo de pessoas que nem emprego buscam mais. Nós estamos tendo efetivamente um juro brutal de 13,75 que não deixa a economia crescer, e nada no mundo vai fazer o Campos Neto baixar esse juro. Essa é outra coisa que eu acho muito engraçado. O Haddad faz todo o planejamento do Ministério da Comunicação e depois fica mandando letrinha para o Campos Neto, né? Diz, agora o Banco Central tem que... Aí a próxima vez o Campos Neto vai lá e faz uma outra ata mais desaforada do que ele fez na outra e não baixa nada de juro. Então, as condições materiais hoje, elas acabam não indo na direção daquilo que o presidente gostaria. Tomara, Tuxi, que eu me quebre tremendamente, que daqui a 6 meses você me chama aqui dizendo, aí, Fernando, estamos crescendo, tudo se desenvolveu, mas as condições hoje, os dados que nós temos não apontam para isso. Vamos voltar já. Deixa eu agradecer aqui o André Abreu dizendo, como Horta e Léo vem o caso Trump, Elon Musk, principalmente no caso do Dogecoin, que ele relativamente está com o mercado financeiro. O Elon Musk mudou o símbolo do Twitter, não é mais o passarinho, é um cachorro, né? Esse Elon Musk é um cara muito estranho, um cara muito esquisito, conectado à extrema-direita, mas ele disse, Horta, que essa prisão do Trump, ou a detenção para averiguações, iria fortalecê-lo, né? E aí isso já nos permite entrar no tema Jair Bolsonaro. Bolsonaro deve se tornar inelegível? Acho que sim, acho que o Bolsonaro vai se tornar inelegível sim, não agora, não no ano que vem, mas certamente a partir da segunda parte do mandato do presidente Lula, ele já vai ter sido desgastado o suficiente para que a justiça possa efetivamente enfrentar ele como problema, né? E acho que ele vai ficar inelegível até... obviamente que pelo bem do Brasil deveria, mas acho que ele vai ficar também se nós tivermos uma justiça que faça minimamente o seu trabalho, né? Essas questões, eu costumo brincar que o Elon Musk é a demonstração mais clara do porquê que o capitalismo não deu certo, né? Você vê uma concentração brutal de riqueza na mão de uma criatura que não tem a mínima capacidade intelectual, social para estar lá. Uma criatura que acorda da manhã e diz assim, eu vou comprar o Twitter, né? E aí compra o Twitter e dane-se se ele vai fazer o troço destruir, se vai mudar a vida das pessoas, ele não está nem aí, né? É um playboy metido a bobo que acha que pode mexer na vida das pessoas. Outra vez ele tweetou, né, que acho que foi o Evo Morales que tinha pedido para que os Estados Unidos parassem de ficar dando golpes e ajudando isso, e ele tweetou dizendo que eles davam golpe em quem eles quisessem e era para o Evo Morales ficar na dele. Então, esse é o tipo de pessoa que o capitalismo empodera, e infelizmente é assim. Jair Bolsonaro não é nem um pouco parecido com isso. Jair Bolsonaro é tão burro quanto o Elon Musk, se não mais, tão estúpido, mas não tem a quantidade de grana, apesar de ter tentado levar aí um monte de joias do Brasil. Você viu a notícia de que ele entrou com mais de 64 pacotes sem que ninguém soubesse o que está dentro, porque os pacotes não passaram pela linha de avaliação da presidência? Quanto você acha que de joia ele levou ali, Atushi? Não dá nem para estimar, né? O Bolsonaro, ladrão de joias, propineiro, né? Vai ter que encarar os seus processos. Mas, Horta, você acha que conceitualmente é correto torná-lo inelegível? Não pode criar um sentimento de perseguição, de injustiça, de vitimização do bolsonarismo? Não seria melhor do tipo, olha, não, toca os processos criminais, condena, prende, mas deixa disputar a eleição. Por que impedir que ele participe de eleições? Não, mas é a lei da ficha limpa. Se ele for condenado em segunda instância... Não, mas nesse caso não é questão da ficha limpa, porque a discussão é no Tribunal Superior Eleitoral, né? Que ele seria, na verdade, tornado inelegível por atentar contra o sistema democrático. Não, sim. É que tem tantos motivos. Agora está colocada para depois da Semana Santa. Tá. Que tem tantos motivos de inelegibilidade dele que a gente tem que saber qual a gente está falando diretamente, né? Os motivos criminais todos dão inelegibilidade assim que ele for condenado em tribunal superior sem chance de mudar a situação. Agora, na questão da justiça eleitoral, eu acho essencial que deixe ele inelegível. Nós não podemos, enquanto país, aceitar a prática que Bolsonaro fez no final do governo dele. Você viu o que foi o último ano de governo dele? Nós estamos pagando até agora a tentativa brutal de compra da eleição. Ele gastou 300 bilhões de reais nisso. Se ele não for punido, Atushi, ninguém mais vai ser. Como é que você vai... Se ele não for punido, ele vai fazer isso
de novo. E nunca mais nós vamos conseguir tirar esse cara de lá. Ele não ganhou essa eleição porque Luiz Inácio Lula da Silva era o candidato do outro lado. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ele tinha ganho. E vou te dizer mais, se tivesse mais 10 dias de campanha, eu não sei se ele não virava. Com a quantidade de dinheiro e recursos de Estado que ele colocou, é impossível. A Justiça Eleitoral precisa torná-lo inelegível pelos crimes eleitorais que ele cometeu. Isso precisa ser feito para reforçar as instituições democráticas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, ele vai se vitimizar? Claro que vai, Atucha. Ele vai se vitimizar se aparecer uma espinha no nariz dele. Se aparecer uma espinha no nariz dele, ele vai dizer que isso aí foi um lulista. Então, não tem como fugir disso. Agora, que a gente tem que reforçar as instituições, tem. O Johnny fala, Bolsonaro cometeu milhares de crimes eleitorais e a Yara Jamal está dizendo o seguinte, lesa pátria, chamou diplomatas do mundo inteiro para colocar as eleições brasileiras sob suspeição. Aliás, a Folha de São Paulo outro dia chamou o Steve Bannon, né, para o Steve Bannon dizer que as eleições brasileiras foram roubadas. Horta, já que eu toquei no tema da Folha de São Paulo, você não vê sinais preocupantes da mídia brasileira se reorganizando para alimentar o antipetismo? Vários jornalistas de direita, de extrema-direita, personagens de extrema-direita sendo contratados pela imprensa corporativa. O que está acontecendo com a imprensa brasileira? A imprensa está se preparando para o caso do presidente Lula se fortalecer. Todo mundo confia, inclusive eu e você, na capacidade de governo do presidente Lula. Ele pode ter começado nesse momento com um grupo de ministros que não é o ideal, com gente que não está fazendo o que ele quer, mas todo mundo confia que ele vai pegar esse governo, dar uma chacoalhada, trocar as pessoas e fazer andar. E a imprensa já se prepara para um fortalecimento do presidente no segundo, terceiro e quarto ano de governo dele. Então, como você sabe, o processo de planejamento do capital é anterior, ele já começou a regimentar vozes contra o PT a partir de agora. Não vai deixar para fazer isso lá em cima, que nem o Partido dos Trabalhadores faz com a comunicação, né? Depois que sai o desespero, a gente sai atrás tentando apagar incêndio. Não, a imprensa faz uma coisa racionalmente organizada, está se preparando agora para enfrentar o presidente Lula ali adiante, cujo objetivo, nós todos sabemos, é fazer o seu sucessor, sim, é que o governo do Partido dos Trabalhadores tenha continuidade. E é isso que a imprensa não quer. Nós vamos encontrar essa batalha. Aí você vai me dizer, a imprensa seria capaz de apoiar o Bolsonaro contra o presidente Lula? Eu acho que não. Eu acho que eles perceberam que o bolsonarismo é um perigo ainda maior. Mas certamente a imprensa quer Tebet, a imprensa quer Huck, a imprensa quer Tarcísio, se o Tarcísio for moderado, né? Especialmente agora, que parece que tem um movimento aí dos bolsonaristas tentando fazer o Bolsonaro romper com o Tarcísio. Se o Bolsonaro rompe com o Tarcísio, a Folha de São Paulo abraça o Tarcísio no dia seguinte. E isso é a política que eles estão fazendo. Não tem muita novidade nisso. Há anos é assim. O Erno está dizendo, CNN e Band estão atacando geral, né? Te espanta um pouco essa postura da CNN de ser quase que uma nova Jovem Pan? Não. No Brasil, a CNN é muito estranha, né? A CNN norte-americana, a gente pode dizer que ela está no centro, né? Ela criticou muito o Trump, ela anda para um lado e para o outro, ela se diferencia da Fox News. Eu acho que a Fox acabou indo como um braço do trumpismo e a CNN acabou buscando um outro espaço naquele mercado das notícias, das informações ali, que era um espaço mais de centro, mais ligado aos democratas conservadores, né? Mas no Brasil ela adquiriu um contorno assim de uma direita que não é obviamente a Jovem Pan, mas que está cada vez próxima daquilo ali. O problema, Tuti, que a gente tem que entender é o seguinte: infelizmente o ódio gera dinheiro. Né? Há estudos na internet mostrando que o ódio engaja pessoas, que as pessoas gastam dinheiro por ódio, que as pessoas doam se estiver sentindo ódio de outras pessoas ou por outras causas. Né? O ódio, infelizmente, ele engaja. E o capitalismo faz qualquer coisa por dinheiro. Logo, essas empresas vão abraçar. Quanto mais abraçarem o ódio, mais elas ganham dinheiro. Rapidamente elas vão entrar nesse jogo que levaram as redes sociais a esse nível tóxico que a gente está vivendo hoje. Você vê algum risco, Horta, de que o presidente Lula enfrente uma queda de popularidade? Quer dizer, nesse cenário econômico que você traçou e olhando também o comportamento dos meios de comunicação? Eu vejo sim, Arthur. Eu tenho um medo muito grande em outubro desse ano. Veja, se a gente pegar as variáveis que a gente tem hoje, né? As variáveis que nós temos hoje da economia, as variáveis que nós temos hoje do crescimento de capital político do governo, porque nós temos vários ministros incapazes de estar lá, não geraram absolutamente nada nesses 100 dias, o presidente Lula sabe disso.
Se nós pegarmos essas variáveis e prolongarmos até outubro, e você colocar nesse processo ainda dificuldade econômica, se você colocar Campos Neto, se você colocar a impossibilidade de você gerar investimento público para gerar demanda, nós vamos chegar lá em outubro com um nível de atividade econômica insuficiente para sustentar, obviamente, o governo Lula. Por enquanto, o governo Lula está se mantendo em cima do capital político dele, Lula, que está fazendo de tudo para manter isso. Os ministérios ainda não deram resultado e nós não temos grandes planos que ainda tenham transformado a vida das pessoas. Será que isso se sustenta até outubro? Eu acho que não. Eu acho que a partir de outubro nós teremos um problema político sério se a economia não der resultado. Dois temas interessantes aqui trazidos pelo André Abreu. A sabotagem da imprensa ao governo Lula, você já falou, mas assim, agora tem a possibilidade do Ciro virar um comentarista da Jovem Pan, o Ciro Gomes, né? E como é que você viu esse vídeo vazado do Guilherme Boulos com o Zé Luiz da Atena, Horta? Tem versões para todos os gostos aí, né? Agora pela manhã eu li a versão de que teria sido vazado pelo Boulos para mandar um aviso do PT. Antes eu tinha ouvido falar que teria sido vazado pelo Datena, né, para criar problemas. Gente, existe uma coisa na ciência que a gente chama de navalha de Ockham. A navalha de Ockham diz o seguinte: olha, se você tem várias explicações para o mesmo fenômeno, a melhor explicação é aquela mais simples, aquela que envolve menos variáveis, aquela que envolve menos energia, aquela que envolve menos esforço. Então eu acho que isso foi um vazamento. Tem que descobrir quem é, porque é fácil você descobrir que tinham poucas pessoas na sala, né? A câmera está no mesmo lugar, quem estava lá presente sabe quem vazou. Tem que chegar e discutir com essa pessoa, obviamente descobrir, porque eu tenho a impressão que ele vazou por motivos pessoais, alguma coisa ali colocada, e aí, óbvio, dada a situação, nós temos uma repercussão que sai do controle. Não acho que isso tenha sido de caso pensado de um ou de outro candidato, até porque penso que os dois saíram prejudicados nisso. Acho que o Boulos sai enfraquecido, porque uma parte do PT hoje, que já lhe via como um outsider, uma figura que não estava dentro do PT, que diversas vezes atacou o governo do PT lá atrás, ainda quando o pessoal ainda era uma referência de oposição ao governo da Dilma, né? E, portanto, muita gente aumentou a sua indignação para com o Boulos, e o Datena, se o Datena tinha alguma ideia de obter os votos da direita ou da centro-direita em São Paulo, o Datena perdeu. Perdeu completamente essa possibilidade, porque ali ficou muito claro ele negociando para fazer parte de uma chapa de esquerda, ele que já está, inclusive, no PDT. Então, eu acho que os dois envolvidos saem menores desse episódio, portanto, não imagino que isso tenha sido pensado por algum deles. Se foi um erro político dramático nesse processo. Você acha que o PT deve ter candidato em São Paulo ou deve manter o acordo? Não, o meu maior medo, inclusive, é esse. Eu acho que tem que manter acordo. Eu sou uma das pessoas que acha que política depende de confiança, e se você não mantém acordos, você não tem confiança, e aí a política vira corra para o lado que der. O presidente Lula e o Haddad empenharam a palavra de que vão apoiar o Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Não pode se pensar nisso. Agora, meu medo é que a situação econômica acabe prejudicando demais o capital político do Haddad, e é por isso que lá atrás eu defendi, lembra, Tuxi, que eu não gostava dele na economia, porque a economia, para dar resultado, para funcionar, muitas vezes ela depende de variáveis que o ministro da Economia não controla, né? Então nós estávamos colocando uma figura cara ao partido, uma figura importante, uma figura que tinha passado por um processo de escolha democrática na eleição de 2018, nós estávamos botando ele na chuva, né? E ele podia se molhar. E foi o que aconteceu. E o meu medo é que, se alguma coisa econômica acontecer meio forte, que o Haddad pense em se recolocar politicamente a partir da Prefeitura de São Paulo. Espero que isso não aconteça. Acho que o Haddad não quebraria esse acordo. Acho que o PT tem que fazer como fez em Porto Alegre, né, e que cedeu espaço para Manuela Dávila, e nós tivemos uma esquerda que se fortaleceu em Porto Alegre, ao ponto de, na última eleição, o Edgar Preto quase passar para um segundo turno. Foi por pouquíssimo, por 2-3 mil votos que ele não passou. Então, que usem o exemplo do PT do Rio Grande do Sul e do PT de Porto Alegre em São Paulo, percebendo que, às vezes, nós temos que dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Bom, deixa eu ler aqui, então, Horta, aqui o comentário aqui também do Johnny, somente dizendo: o governo poderia criar mais um canal de notícias para competir com o Globo News, CNN? Poderia ter o TV Brasil Notícias com esse formato? O que o governo pode fazer é investir mais na comunicação pública, né? Tem um grande presidente na IBC, que é o Hélio Dória, é melhorar a produção de conteúdo público
e a distribuição deste mesmo conteúdo. Então, eu acho que é aí que pode ter um bom enfrentamento, né? O André diferenciar, né, Tuxi? Diferenciar a comunicação pública de comunicação do governo, né? Você tem uma empresa pública de comunicação, não necessariamente ela é do governo, ela é paga com dinheiro público, assim como a BBC, a Deutsche Welle. Então, assim, você pode criar instrumentos de qualidade nesse sentido, sem necessariamente que eles sejam aduladores do governo. Aliás, tem lei até que proíbe que eles sejam. Aqui, ó. E o André Abreu está dizendo, Tuxi, você não acha que deveríamos discutir a função social da imprensa, já que CNN e Globo fazem mais pobres não saberem o necessário? Não, com certeza. É por isso que vários países apostam no modelo de comunicação pública. Mas, de qualquer maneira, acabou de chegar aqui até uma notícia importante, né? A Globo acabou de demitir vários jornalistas, né? É o que se chama na imprensa de passaralho. Isso aconteceu na tarde de hoje, no momento em que a gente faz essa transmissão. Então, o modelo tradicional da comunicação também está em crise. A Globo hoje demitiu vários jornalistas. CNN tem investido, mas aparentemente está numa agenda política, né? E eu acho que existe um espaço, sim, para um enfrentamento. Sobre a Jovem Pan, você acabou não falando do Ciro Gomes, Horta. O Ciro Gomes não vai fazer nada diferente, Atucha. Ele entrando na Jovem Pan ou não entrando na Jovem Pan, ele é comentarista da Jovem Pan contra o Lula e já não é de agora, é de muito tempo. Aliás, ele foi uma das principais vozes que foi utilizado nos grupos bolsonaristas. Eu acompanhei os grupos bolsonaristas durante a eleição e Ciro Gomes estava presente a todo momento lá. Toda vez que ele fazia uma crítica, a crítica do Ciro Gomes reverberava nos grupos bolsonaristas com mais legitimidade do que a crítica do Bolsonaro. Porque, afinal de contas, né, você trabalha com aquela percepção. O Ciro não é bolsonarista. Então, se ele está criticando o PT, é porque é verdade. Então, na realidade, o que o Ciro Gomes vai fazer é uma simbiose ali com a Jovem Pan. Vai usar o espaço da Jovem Pan para tentar se tornar herdeiro político de Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que isso vai dar um problema sério, viu, Atucha? Eu tenho a impressão que o bolsonarismo não vai permitir isso e que a vida do Ciro vai começar a ficar mais complicada. Hoje ele é visto como um aliado incidental, vai começar a ser visto como um possível inimigo porque está predando dentro das hostes de voto do bolsonarismo. Agora, nesse momento, Atucha, eu vou fazer pipoca e vou assistir a briga, entendeu? E vamos ver em que passo vai terminar. O que eu fico meio chateado é que o Ciro nunca consegue construir nada por si mesmo, né? Ele está sempre buscando o espaço dos outros, ele quer sempre ocupar o espaço dos outros, ou era o espaço do PT, ou foi o espaço de um centro meio moderado, e agora, efetivamente, que ele viu que não cabe nenhum dos dois, ele está se abraçando com a extrema-direita. E aí não tem escapatória, né? Quer dizer, Jovem Pan é exatamente isso, né? Exatamente extrema-direita. Horta, vamos então falar já num cenário lá para frente, né? Quer dizer, tem leituras que estão sendo feitas na imprensa de que até os aliados do Bolsonaro apostam que ele se tornará inelegível, né? Você acha que essa direita, vamos dizer assim, que a direita que passou a se chamar de centro democrático vai conseguir se rearticular no Brasil? Será que o Brasil consegue construir uma direita civilizada para enfrentar o governo Lula ou não? Ou só vamos ter aí também figuras do naipe de Bolsonaro para baixo? O presidente Lula é uma pessoa tão diferenciada quando ele entende política que ele está ajudando a criar ou recriar uma centro-direita no Brasil. Quando ele traz Simone Tebet para o governo, quando ele efetivamente vai conversar com Tarcísio e tenta trazer Tarcísio mais para o centro, né? Quando ele mantém contatos com determinados políticos que nós temos aí ligado ao centrão, sempre dizendo, nós precisamos conversar, o presidente coloca o seu capital político para recompor o centro e nos tirar desse cenário fascista, porque se nós formos olhar, e eu tenho esses gráficos, esses estudos já feitos há algum tempo, se você for olhar a linha, né, a curva de votos da Alemanha lá na década de 30, antes do nazismo surgir, você vai ver que o que acontece lá é exatamente o esfacelamento do centro. O centro dos partidos alemães ele some e aí você tem a extrema esquerda e a extrema direita se fortalecendo. E esse sistema de polarização brutal é a mesma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Então, para repor isso, nós precisamos sim punir os fascistas, nós precisamos sim recompor uma cultura democrática no Brasil, mas é essencial que o centro venha a se fortalecer. E o presidente sabe disso. Aí você vai dizer, mas então o presidente está fortalecendo uma força política contra si. Tá,
porque o presidente sabe efetivamente que é muito melhor uma disputa eleitoral contra pessoas de centro que estão dentro do sistema democrático do que, obviamente, ter que novamente lutar contra essa estrutura fascista. Tem gente que acha o contrário, que seria mais fácil enfrentar, vamos dizer assim, a turba fascista que já está desmoralizada, mas eu acho que o Lula tem uma preocupação, como você colocou, em recivilizar o Brasil, né? Em recriar uma polarização em termos mais saudáveis, e isso passa, na verdade, em recriar o parâmetro mínimo, né, da discussão política, que é o compromisso com a factualidade, com a verdade histórica. Exato. E eu falei aqui da Tebet e esqueci do Alckmin, né? E o Alckmin é um exemplo mais claro disso. O presidente tenta recompor o centro, tenta colocar lá. Eu acho que ele teve aquela percepção de que a gente era feliz e não sabia na época que a gente polarizava com o PSDB. Deixa eu botar a nossa nova manchete no ar aqui. Uma declaração do Trump antes dele ser colocado sob custódia da justiça estadunidense. Ele postou na sua rede social chamada Truth Social, que é a verdade social, e ele falou assim, a frase do Trump, vou ler para você aqui, parece tão surreal, estou indo para Manhattan, vão me prender, não posso acreditar que isso está acontecendo na América. Make America Great Again. Ele colocou Make America Great Again. Esta criatura foi responsável pela primeira tentativa de golpe, invasão das instituições americanas. Deixaram, olha, eu tenho vários amigos norte-americanos, professores, não professores, eles estavam todos apavorados naquele 7 de janeiro, impressionados com o que o Trump tentou de fazer. Existem depoimentos de militares de alta patente dizendo que Trump pediu o golpe, deu ordens para o golpe, que esse golpe não foi dado porque os militares não entraram. Esta figura pensou que ia fazer o quê? Que ia fazer tudo isso e as instituições americanas que existem a bem da verdade desde o final do século XVIII iam ficar olhando isso acontecer? Não, eu acho que está na hora. Infelizmente o Trump é da velha guarda dos bilionários, né, mundiais, que continuam achando que são intocáveis. Bem-vindo ao novo mundo, Trump. Continua sendo muito difícil prender vocês, mas parece que não é mais impossível. Você sabe que a presidência do Trump chegou a ser prevista, né? Foi um ato premonitório daquela série dos Simpsons. E assim, as coisas nos Estados Unidos têm um caráter assim tão mágico, espetacular, né? Que parece que a gente está vivendo um filme, né? Uma coisa assim, quer dizer, muito, muito louca, né? Tudo que está acontecendo. A gente não sabe se é realidade ou se é um episódio dos Simpsons que está acontecendo. A Débora está nos apoiando e o André diz assim, vídeo vazado do Boulos, como conter isso? Deixa claro para os aliados quem manda, parece que a imprensa gosta disso e ajuda. Colocando pseudo-jornalistas de esquerdas na bancada como cota, visto CNN. Na verdade a CNN tem isso, né? Quer dizer, eles fazem um noticiário todo de extrema-direita, quase fascista, mas colocam alguns jornalistas supostamente de esquerda para legitimar o discurso fascista deles. É mais ou menos isso, né, Horta, que acontece, né? Porque, na realidade, a isenção nunca existiu, né? Tu sabe melhor do que ninguém. Ninguém é isento, ninguém é neutro. As pessoas podem, através de autoconsciência e de um cuidado metodológico muito grande, estabelecerem limites para o seu próprio viés, né? Eu sei que eu sou de direita, eu vou enxergar alguma coisa com esses olhos, eu já aviso antes que eu sou assim, e nós vamos conversar dessa maneira. Não existe essa isenção. E, de alguma maneira, a mídia brasileira tenta fazer essa isenção através de uma resultante, né? Então, se eu tiver gente de um lado e gente de outro, supostamente as pessoas vão ver que eu sou isento. Mas a questão é, quem escreve a matéria? Quem censura a matéria? Quem define qual a pauta que vai ser colocada lá? Indiferente ao que possa estar apresentando, estar ali debatendo, são essas pessoas que definem o jornalismo brasileiro. Eu acho muito mais bonito a gente ter aquele jornalismo como acontece nos Estados Unidos, em que o New York Times vai lá e diz antes da eleição, nós vamos apoiar o candidato tal, nós temos essa visão, nós entendemos, né? É mais bonito que a imprensa reconheça que tem lado, que trabalha por esse lado, é um jogo mais aberto, você estabelece uma relação democrática com o seu público e a partir daí, cada um que ande. A imprensa brasileira tem essa mania de achar que isenção é um paradigma de qualidade, quando na realidade nós já sabemos que isso efetivamente não existe. O mito de uma neutralidade que não existe, né? Enquanto você falava aqui, eu buscava novas notícias sobre o Trump, ainda não encontrei. O Orlando Corrêa está dizendo que Trump está fazendo caras e bocas na televisão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, só para a gente mostrar rapidamente. Deve estar, ele vai fazer. Ele está na audiência, Não, mas se bem que aqui parece que é uma foto, né? Aqui, vou botar aqui só para reproduzir rapidamente aqui o Twitter
o site da CNN, né? Que eles têm evidentemente mais acesso, tem um repórter lá em frente ao tribunal e está ali a imagem do Trump sob custódia do tribunal. Para a gente fechar, Horta, podemos dizer Trump hoje, Bolsonaro amanhã? Olha, esperamos que sim, esperamos que esse seja um caminho. Eu acho que não pode parar só em Trump e Bolsonaro, vai ter que atingir Boris Johnson na Inglaterra, vai ter que atingir na Itália também, vai ter que andar o mundo para que a gente possa deter essa onda de extrema-direita. Embora eu acho que o Trump não é necessariamente um cara de extrema-direita, ele surfa muito nessa onda, mas obviamente que ele tem uma simbologia muito grande para o mundo nos Estados Unidos e a gente espera, sim, que a gente consiga colocar Jair Bolsonaro para pagar pelos crimes que cometeu aqui. É óbvio que a figura do Trump sentando nos bancos da justiça nos ajuda muito nesse processo, mas eles vão gritar como efetivamente qualquer político de direita nesse momento faria, se colocando de vítima, e isso vai ter uma repercussão. Vamos aprender o que acontece lá para a gente entender como é que vai ser feito aqui no Brasil. Falar em vitimização, Horta, última pergunta. Como é que você vê o caso Sérgio Moro PCC? Isso vai dar trabalho ainda para o presidente Lula, para o governo? Eu acho que nós já perdemos algumas oportunidades importantes, né? Eu defendo, não é de agora, defendo antes da prisão do presidente Lula, que o presidente Lula não devia tocar na palavra Moro, não devia falar a palavra Moro. O presidente Lula é uma figura política tão importante que ele consegue escolher o seu inimigo, ele cria inimigos. Se amanhã o presidente Lula levantar e disser eu odeio o Fernando Horta se elege senador pelos partidos de oposição indiscutivelmente nesse processo. Então o presidente tem que tomar um pouco de cuidado com quem ele empodera. Acho que nós perdemos uma chance muito grande ali de ter deixado o Moro se incomodar com isso. Acho que isso tudo é uma enorme de uma tramóia do senador Sérgio Moro. Só que eu posso dizer isso, Atushi, você pode dizer isso, entendeu? O Monstrão pode dizer isso também. Agora o presidente Lula não pode. O presidente Lula tem que assumir uma postura mais institucional e ficar na dele. Eu tenho a impressão que o presidente entendeu isso e o Moro deve voltar para as catacumbas fétidas da história, de onde efetivamente ele não deveria nem sequer ter saído. E ele continua, ele acabou de apresentar um projeto para obrigar o presidente a escolher o PGR a partir da lista tríplice, coisa que o Lula já disse que não vai fazer. Vai ser aquele cara assim que está lá para pentelhar, viu, Horta? Não, e até as informações que rolam aqui em Brasília é o seguinte, Atush, que ele é odiado pelos próprios parlamentares. Porque vamos lembrar que ele perseguiu gente de direita, ele perseguiu, mandou prender o Temer, não foi ele que mandou prender o Temer, mas assim, ele deu condições para que se prendesse o Temer, ele prendeu uma série de pessoas ligadas a outros partidos, também com provas que eram mais robustas, mas também não eram cabais, ou seja, muita gente na área política não gosta de Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele vai ficar muito sozinho nisso. Tudo indica que sim. Horta, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Boa terça-feira aí, vamos em frente. Já com mais notícias sobre o caso Trump também. Valeu, abração para você. Abraço, meu caro, até. Obrigado.